Santo te fortalece. Está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Existe a promessa e existe a condição. Sempre Deus trabalha dessa maneira. Deus não trabalha de outra forma. Ele vai te dar a promessa e vai te provar que há uma condição, uma escolha a ser feita. Sempre vai ser desse jeito. Deus nunca vai te obrigar a fazer nada. Ele não trabalha assim. Porque senão Jesus não teria dito lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei e cearei com ele e ele comigo. A proposta de Deus é sempre comunhão com a gente. E olha que bom, né? É Ele que propõe estar em comunhão com a gente. A gente estava no compromisso hoje, eu cheguei em casa, eu liguei na televisão, alguém ligou, quando eu fui ver, estava passando no 5 lá, aquele filme Acabando. Quem leu o livro? Alguém leu o livro Acabando? Leia Acabando. E estava passando o filme. Então, como eu li o livro e assisti o filme também, porque o filme é resumido, então é uma história de cura. Essa cura, eu comecei a sentar ali, 10 minutos que eu fui sentar, 15, você vê ali a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo. É a condição que Deus nos dá. Então, eu sei que existe o Pai, eu sei que existe o Filho, e eu sei que existe o Espírito Santo. São três que fazem funções diferentes. O Pai é o Pai, o Criador, que deu as leis. O Filho é o que veio para morrer, é o que se sacrificou por nós, e o Pai com o consentimento do Pai. E o Espírito Santo é o orientador. Então, eu preciso ter essa presença, essa comunhão. E nesse filme, revela, assista. No YouTube tem, no YouTube tem de graça. Assista. Leia o livro se você puder. Baratinho. No site da Americana você vai pagar uns R$20. Leia e assista. Você vai perceber o trabalho do Pai, o trabalho do Filho, o trabalho do Espírito Santo. Então, o escritor de Coríntios, Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse assim: mas como está escrito, ou seja, é promessa. Deus determinou isso. As coisas que o olho não viu, ou seja, não ainda participamos de certas coisas. Há promessas que você ainda não participou. E eu demais. Há coisas que ainda nós estamos para vivenciar dos nossos próprios olhos. Por exemplo, estamos na campanha da restituição. Estamos falando, 2 Reis, capítulo 8, o regresso da Sunamita. Ela ficou 7 anos numa terra estranha e teve ali a promessa de ter de volta e restituído aquilo que ela havia perdido. Então, o olho dela, quando ela saiu para viver 7 anos fora, porque Deus tinha chamado a fome em Sunem, onde era a cidade que ela vivia, ela teve que deixar tudo para trás. Mas ela não se apegou. Poxa, Deus, então, através da pessoa do profeta Eliseu, chegou para ela e disse: olha, pega a tua família, peregrina onde você puder, porque Deus chamou a fome. Ela estava vivendo essa promessa, as coisas que o olho não viu. Por quê? Porque humanamente ela não podia ser mãe. E o profeta Eliseu havia profetizado que ela ia ter um filho, teve um filho, e depois morreu. E depois orou, e depois ressuscitou.
Agora, essa promessa aqui é uma promessa que ela só pode ser vivida através da fé. Porque como que você vai viver algo que você não viu e você vai acreditar? Por exemplo, a pessoa que está desempregada, ela ora, não pode ter dúvida. Senhor, eu não estou trabalhando. Senhor, eu não tenho salário. Estou precisando de um trabalho. Mas eu creio que o meu olho vai ver essa promessa. Que eu creio primeiro acontecer. Então, toda a palavra de Deus, você vai ter que usar a fé para viver as promessas. Por isso, Paulo começa dizendo: mas como está escrito, ele está dizendo, creio, está escrito. É palavra, é promessa. Porque não adianta eu vir aqui na igreja, você vir, e a gente sentar nessa cadeira e ler a Bíblia, saber que está escrito, mas dentro de você, dentro de nós, a gente não acreditar. Por isso que o que Jesus mais falou com as pessoas foi sobre a incredulidade. Então, a pessoa que pede a cura, ela está pedindo uma cura de uma doença, de uma enfermidade. Ela tem que crer que Deus é poderoso para curar dessa enfermidade, independente de qual enfermidade seja. Talvez até incurada aos olhos da medicina. Então, o olho não viu, mas a palavra promete. Isaías 53 está escrito o quê? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo que Jesus passou. Então Paulo está dizendo, as coisas que o olho não viu, você não tocou ainda, você não apalpou, você não está vivendo ainda. E o ouvido não ouviu, não faz parte da sua vida humana ainda, terrena. Mas dentro de você, é como a Sunamita. Quando ela voltou para Sunem, ela começou a clamar ao rei: eu quero minha casa de volta. Eu quero minha posse. Eu quero as rendas da minha casa. Ela acreditou. Ela tomou posse, ainda que o rei não ouvisse ela. Então ela estava acreditando que ela teria tudo de volta, aquilo que o olho dela já tinha visto e já tinha perdido. Porque a Sunamita viveu muito mais do que essa promessa. Porque é muito difícil você perder e depois ter de novo. É o caso de Jó. É muito mais fácil a pessoa orar que nunca teve, crer e ter, do que a pessoa ter tido, perdeu e crer que vai receber de novo e restituir. Essa foi a luta de Jó. Senhor, o Senhor abençoou tanto minha casa, o Senhor me deu família, o Senhor me deu esposo, o Senhor me deu bem, o Senhor prosperei tanto. É o caso de muitas pessoas que saem da igreja. Esse é o caso. Porque é muito mais fácil você trabalhar com um novo convertido do que você trabalhar com um crente velho. O novo convertido, ele chega, você prega, ele acredita no que você prega para ele. E ele começa a viver essa palavra. Ele começa a viver cura, salvação, paz, prosperidade, restaura o casamento, restaura o filho. Mas aquele que provou e afastou é o mais difícil. Porque é sempre que a gente ouve assim: não tenho forças, pastor. Não tenho forças, pastor. E a gente vai fazer um trabalho de reabilitação, só que a gente não pode tomar a decisão pela pessoa. É uma decisão pessoal. Então, olha a força que a Sunamita teve. Ela teve tudo com Deus durante muitos anos da vida dela. Ela não tinha um filho, Deus deu um filho. O filho morreu, ela creu, Deus ressuscitou. Aí depois que estava tudo bem, o Senhor chamou a fome por 7 anos na cidade de Sunem, em Israel. E ela creu que o profeta Eliseu trouxe uma orientação para ela: vai e peregrina onde puder por 7 anos. Imagina, deixou casa, deixou tudo, deixou prosperidade, deixou terra, foi embora com a mão na frente ou para trás. Ficou 7 anos fora. E essa palavra, ela viu se cumprir na vida dela. Enquanto, como eu expliquei para vocês, foi a mesma palavra que Deus deu aqui domingo e na quarta. Eu estou reforçando hoje, juntando com essa. Enquanto o rei não ouvisse o seu clamor, ela não sossegou. A fé é isso. É você não sossegar. É
você perseverar. Não está do jeito que você quer? Então faça por onde para mudar. Persevere. Adapte, se readapte, se aloje, se acerte. Tem que estar do jeito que Deus determinou para você. Se você está incomodada, a sunamita estava incomodada. Quero minha casa, quero minhas terras. E eu quero tudo que a terra deixou de produzir. Quero mesmo. Você está me entendendo? Se você está incomodado com alguma coisa, é porque o Espírito Santo está trabalhando dentro de você para que essa promessa aconteça sobre a sua vida. Se cumpra sobre a sua vida. Às vezes, quando a pessoa está tribulada, é que alguma coisa não está no lugar. Para a sunamita, o que não estava no lugar, é que ela voltou para a casa dela, para a cidade dela, mas ela não podia estar na casa dela. Ela não podia pisar nas terras dela. Então aquilo lá é um sentimento de revolta. E a fé tem esse propósito. A fé é para revoltar. O cego artilheiro, na beira do caminho, Jesus passava por ali. Ele era um revoltado. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritando, clamando, ao ponto dos apóstolos, dos discípulos, chegaram para aquele homem e dizer: cala a boca, você está atrapalhando, fica quieto. Mas ele estava com o espírito revoltado, ele queria a cura. Ele queria. Ao ponto de Jesus falar: quem é que está me chamando aí? Jesus parou e atendeu o cego e curou o cego. E disse: cego. A fé, o ato de fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê, é um caminho. Só que dentro desse caminho existe a revolta. A sunamita era uma revoltada. Porque quando o filho dela morreu, ela saiu da casa dela, e no meio do caminho apareciam pessoas que perguntavam assim para ela: está tudo bem na sua casa? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o teu filho? Sabe qual era a resposta dela? Vai, tudo bem. Era uma pessoa que agia no contrário que o mundo agia. Porque qualquer pessoa normal, iria falar: não está bem. Não está bem, meu filho está morto. Eu não tinha filho, o profeta profetizou, eu tive filho, o menino morreu novo na lavoura. A pessoa que tem a fé, ela vê tudo diferente. A pessoa sem fé, ela só vê problemas. Ela só vê as lutas. Ela só reclama. Ela só reclama. A pessoa que tem a fé e a revolta, ela vê a oportunidade. Essa é a diferença. Paulo está nos dando uma oportunidade. Ó, o que o seu olho não viu. Ó, o que o seu olho não ouviu ainda. Ó, o que subiu, nem subiu ainda. O que não subiu, nem penetrou no seu coração. Há uma versão que diz assim: as coisas que não penetraram no seu coração. Aí vem a condição. São as coisas. Tem uma versão que diz as coisas. São as que Deus preparou para os que o amam. Então, qual é a condição para eu viver a promessa? Qual é a condição? Só tem uma: amar a Deus. Amar. Parece, então, Senhor Francisco, que é uma coisa tão difícil viver isso, né? Parece que é uma distância tão grande, mas não. E o que é amar? É priorizar. Amar é priorizar o seu relacionamento com Deus. O quanto ele é importante para você e o quanto você está disposto a renunciar por ele. Para você vir hoje em igreja, você não renunciou. Você está acostumado a vir de manhã, não é legal de manhã? Você vem de manhã, vem para o culto, vai para casa, resolve o que tem que resolver, dá tempo de fazer alguma coisa, dá tempo de estudar, tem que fazer tanta coisa. Mas hoje mudou. Então eu não vou deixar de buscar o meu Deus, porque o culto mudou. Priorizou, você priorizou. É prioridade. Você determinou isso. Estarei na casa do Senhor, porque o Senhor eu amo. E se eu amar o meu Deus, aquilo que está escrito lá eu vou viver. Que o meu olho não viu,
não vi, que não subiu ao meu coração, que eu nem pensei ainda, eu vou viver. Agora, ele deu a condição e deu a promessa. Agora ele vai dar o caminho. Olha o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha lá, como é grande. Porque o Espírito, está falando do Espírito Santo, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, Paulo está dizendo assim, igreja, se você tiver comunhão com o Espírito Santo, você vai conhecer Deus, porque o Espírito Santo penetra tudo. O Espírito penetra todas as coisas. Ele enxerga dentro. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então ele traz de Deus a orientação que a gente precisa para viver. Ele traz a orientação para o seu trabalho. Ele traz a orientação para a sua família. Ele traz a orientação para a sua cura. Ele traz a orientação para a sua decisão. Mas por que eu tenho que buscar então uma comunhão com o Espírito Santo? Olha o caminho, Paulo dando, porque o caminho penetra tudo, até as profundezas de Deus. Então, se o ministério que nós estamos agora é o ministério do Espírito Santo, não teve a lei desde que Deus criou Adão, não teve a lei, Deus não deu a lei a Moisés, a lei mosaica, Deus se manifestava por leis. Aí depois, Deus não mandou o seu filho, aí é o ministério do filho. Então teve o ministério do Pai, o ministério do Filho. Qual ministério que nós estamos agora depois desse do Espírito Santo? O ministério do Espírito Santo. Então, pastor, o que eu faço para ter comunhão com Deus? Porque é isso que as pessoas mais acham difícil. Como que eu faço para saber que a decisão que eu tenho que tomar é essa? Conhecendo o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Põe um 11 para mim, filho. Olha lá. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Ou seja, Paulo está dizendo, só você sabe o que está na sua mente. Ninguém mais sabe. Nem a mulher sabe o que está na mente do marido, nem o marido sabe o que está na mente da mulher. Só o Espírito do próprio homem que habita nele, não estou falando do Espírito Santo agora, estou falando do Espírito humano, sabe o que nós pensamos e queremos. Então Paulo está dizendo, assim como o Espírito do homem conhece o homem, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, você precisa determinar a sua comunhão com o Espírito Santo para tomar qualquer decisão que for na sua vida, porque o Espírito Santo será o seu orientador, o seu direcionador, aquele que vai te mostrar o que você deve fazer em tudo. Então, como que eu conheço a Deus? Conhecendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, volta o 10, filho. Ele penetra tudo. E ele sabe os pensamentos de Deus, porque ele é o próprio Deus através do Espírito. Assim como o Filho, que Jesus sabe. Mas nós não podemos desperdiçar essa comunhão com o Espírito Santo. Então você acorda de manhã, faz a sua oração todos os dias. Consagra o seu dia ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso trabalhar, preciso estudar. Vou sair de casa, estou indo para o trabalho, estou na minha rotina, eu não trabalho em casa, me orienta tudo que eu tenho que fazer, me dá sabedoria no meu casamento, para mim, com meus filhos. Espírito Santo, me mostra como agir com essa filha, me mostra como agir com o meu marido. Espírito Santo, me mostra como agir com a minha esposa. Espírito Santo, me mostra como agir no meu trabalho, com o meu estudo. Espírito Santo, qual curso que eu faço? Estou desempregado. Espírito Santo, me mostra, abre os meus olhos, me dá entendimento. E aí começa a acontecer. Você começa a ter uma comunhão tão profunda
que você vai começar a ouvir essa voz dentro de você, falando com você: olha, é isso que eu quero. Então, é o caminho que o apóstolo Paulo está dando. Ele mostrou a condição, em segundo lugar, em primeiro lugar a promessa, em segundo lugar a condição, e o terceiro, ele mostrou como fazer. Põe lá, filho, no 9. Como fazer essa palavra do versículo 9 eu viver na minha vida. A sunamita conseguiu. Por que a sunamita conseguiu? Veja como o Espírito Santo trabalhou. Na hora que ela estava clamando, nós vemos semana passada aqui, tanto no domingo como na quarta, ela chegou na hora que o profeta lá, o moço, o profeta Geazi, estava contando ao rei as grandes obras que Eliseu tinha feito. E quando o Espírito Santo preparou para que Geazi estivesse conversando com o rei e a sunamita chegasse na hora, ele falasse: ó, essa é a mulher que eu estava te falando. Foi essa que o profeta Eliseu deu um filho, orou para ela, Deus deu um filho para ela, depois o filho morreu, ele orou, Deus ressuscitou. Essa é a mulher. Aí ela falou. Foi a hora que deu a deixa. Ela falou: eu saí daqui do país, rei. Deixei minha casa, deixei minhas terras, fiquei 7 anos lá fora, teve uma grande fome, e agora eu estou voltando. E eu quero minha casa de volta. Então, o Espírito Santo é que vai preparando para tudo que você precisa a ocasião certa de você falar, de você agir, de você tomar uma atitude. É o Espírito Santo que prepara. É Ele o que prepara o momento de você falar. Talvez você já esteja querendo falar uma coisa há muito tempo, mas você tem que falar assim: Espírito Santo, me mostra o momento certo de falar, o momento certo de agir, o momento certo de tomar uma decisão, para que eu não faça na minha carne, mas que eu faça segundo a vontade de Deus. Então é o Espírito Santo que tem essa, põe no 11, filho, no 10, que tem essa penetração no conhecimento de Deus, que vai trazer para você o conhecimento da vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, a igreja, a pessoa que ela não busca essa orientação do Espírito Santo, ela toma decisões erradas. Ela se equivoca. Porque ela não age na decisão do Espírito Santo, ela age na decisão dela, pessoal dela. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Não, eu vou fazer isso. Mas ela não tem a convicção. E essa convicção, quem traz para nós é o Espírito Santo, porque ele penetra as coisas do Senhor. Então você vai passar a ter essa intimidade e a discernir essa voz, saber o momento certo de fazer, de agir, de tomar uma decisão, de parar, de continuar, de se levantar, de descansar, de começar um novo trabalho, um novo objetivo, um novo curso. É o Espírito Santo que traz essa orientação. Então, quando a sunamita chegou, ela tinha certeza que foi o Espírito Santo que preparou aquele momento. Porque ela falou, o rei ouviu, e o rei designou o oficial e falou: olha, vai lá com ela, restitui a casa dela, as terras dela, e tudo que a terra deixou de produzir durante 7 anos, que seja restituído a essa mulher. Você está me entendendo? Então, o Espírito Santo, ele tem esse papel, gente. Ele, por isso que fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que se fala a Trindade. A Bíblia fala de um Deus trino, um Deus que é um e que é 3. E a igreja dessa época tem desprezado o Espírito Santo. A igreja tem desprezado as pessoas hoje, né? Tem deixado essa comunhão com o Espírito Santo, e ele está lá, disponível, ele está aqui, disponível, para dizer para mim, para você, o que você deve fazer. Só que eu só vou conhecer essa orientação, essa decisão certa, se eu tiver a comunhão com o Espírito Santo. Então você vai viver no nome, por favor. O que o seu olho não viu, o que o seu ouvido não ouviu, e o que ainda não subiu no seu coração. Você nem sabia que ia viver aquela promessa. Mas por você ser sensível ao Espírito Santo, ele te orientou, você foi caminhando, você foi entendendo, e no meio do caminho muda tudo. Muda tudo. E você precisa estar disposto
a se adaptar e a entender que às vezes a direção do Espírito Santo não é o que você quer, não é o que eu quero, é o que ele vê lá na frente, é o que ele vai mostrar para você lá na frente. Você só precisa participar do propósito, do plano. Estão entendendo? O propósito, você pode ter o propósito, você não sabe como fazer o propósito, mas o Espírito Santo sabe. Você tem até um objetivo, você tem até uma meta que você quer chegar, mas você não sabe como fazer. Aí o Espírito Santo tem esse trabalho de te orientar. Por exemplo, ontem nós estávamos junto com a família e a gente não pediu nada, não falou nada. Uma pessoa chegou para nós e falou assim: olha, você vai fazer assim, você vai entrar no site, você vai fazer lá isso, 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 e no final você vai colocar isso aqui. Aí eu vou fazer isso. Nós saímos de casa sem nenhuma intenção de fazer isso. Essa pessoa chegou até nós e deu todo o caminho para a gente. Como fazer para chegar no objetivo que a gente quer? Mas como, pastor? Você não comentou em nenhum momento o assunto? Não. Você não falou nada? Não. Você não deu nenhuma deixa? Nada. A pessoa veio até nós. Foi o que aconteceu com a sua vida. Quando ela chegou, o Espírito Santo já tinha preparado aquela conversa entre Geazi e o rei. Ela só chegou na hora. Então o Espírito Santo trabalha de um jeito que ele vai te pôr no momento certo, na hora certa, no local certo, para você ser abençoado. Diga glória a Deus. Amém. Você está me entendendo como funciona? Eu tenho percebido, por exemplo, o meu sogro. A gente sempre orando por ele, toda noite ele me liga de oração, pai da pastora. E ele estava com uma enfermidade pesada, coração grande. E coração grande é complicado. Todo dia ele ia para o médico. Todo dia ele ia para o AMA. Todo dia ele procurava uma ajuda médica. Ele insistiu. Um dia, esses dias de meses, ele todo dia para o hospital. Todo dia, imagina uma pessoa de todo dia para o hospital. Todo dia. Não tinha um dia que ele não ia. Tinha dia que ele ia 2 vezes. 83 anos. Percebeu? Um dia ele foi, esses dias o médico falou assim: eu vou te ajudar. Fez uma carta de recomendação para ele, porque o médico detectou no caso dele, necessitava de tal procedimento, indicou ele para o Hospital Santa Casa. Chegou no Santa Casa, ele foi removido de ambulância do AMA para o Santa Casa de ambulância, só que ele foi com a carta. Ele precisava da carta. Sem a carta, ele não entrava no Santa Casa. Podia até ser atendido no pronto-socorro, mas não fazer o que tinha que ser feito. Quando chegou lá com essa carta, o que significava essa carta? A autorização. A autoridade para ele fazer o que tinha que fazer. Ele foi recebido na hora, foi internado na hora, foi avaliado, foi feito todos os tipos de exame dele. Detalhe, sem interromper. É o Espírito Santo que prepara. Quando chegou lá, fez tudo, descobriu que tinha um médico no HC que fazia um tipo de cirurgia, chamada cirurgia de introdução do marca-passo. Poxa, esse médico está aí, faz cirurgia? Faz. Tem que esperar ele vir aqui. Ficou dias hospitalizado. Dias lá na sessão esperando a cirurgia. Um belo dia o médico falou: eu vou fazer tudo de uma vez no mutirão. Não foi, pastor? Chegou lá, ainda ele resistiu, porque ele achou que ia morrer. Aí veio o medo, o espírito do medo. Outra coisa que acontece: quando o Espírito Santo te orienta a fazer algo, não tenha medo. Ainda que você duvide do poder do Espírito Santo, que é o poder de Deus, do Senhor Jesus, creia, porque o que ele te orientar vai dar certo, ainda que seja uma loucura para você. Aí meu sogro pensou: não foi, pastor? Não vou fazer a cirurgia. Mas seu Manuel, todo mundo quer essa oportunidade de fazer a cirurgia. Não, mas eu não quero, porque eu vou morrer na cirurgia. Se eu fizer, eu vou morrer. O Espírito do medo. Então isso acontece. Quando você está para tomar uma decisão, uma orientação do Espírito Santo te traz para você, vem o Espírito do medo para te frear. Mas não vai dar certo, vai dar errado. Mas o Espírito Santo já falou com você, você sabe. Você tem essa convicção dentro de você. Aí ficou com medo. Então o médico convenceu ele a fazer a cirurgia. Detalhe, para concluir, ele já está em casa. Continua me ligando com oração, mas já está com marca-passo. As pernas já desincharam.
83 anos. Os médicos falam, vida normal. Vida normal. Mas quem é que trabalhou, pastor? Né? Quem é que trouxe orientação? Quem é que dirigiu tudo isso? Porque todo dia me ligava à noite, não faltava um dia me pedir oração. E a gente pedia, Espírito Santo, orienta, Senhor, cura, Senhor, prepara a equipe médica, Senhor, prepara o melhor, traga orientação. O que nós temos que fazer, Senhor? Porque, gente, é difícil. Quando você tem um convênio, você vai lá para o seu convênio, e o convênio tem que te atender, você paga. Mas quando você não tem um convênio, você fica indo para lá e para cá. Conclusão, ele fez a cirurgia dentro de Santa Casa, uma equipe médica fantástica do HC, já está com marca-passo, já está em casa, só precisa tirar os pontos, porque o Espírito Santo, te dando testemunho fresquinho, orientou o que tinha que fazer. Então, põe lá, filho. Que pega aquela parte do penetra, é o pés, né? O Espírito Santo, ele penetra. Então não tente tomar as suas decisões sozinho. Não tente. Não tente agir porque você está cansado. E fala, não, não. Põe para mim o Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Não tente agir assim, na emoção do sentimento, porque o Espírito Santo vai te trazer a orientação que você precisa. Exatamente, ele sabe o que você precisa. Salmo 27. O Senhor é minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Não é eu que sou a força da minha vida. Não sou eu que sou. É o Senhor. De quem é esse amém? Então o Espírito Santo, ele põe tanta determinação dentro de você, que você não tem medo de agir, e de decidir, e de determinar aquilo que o Espírito Santo mandou você fazer. Um exemplo, por exemplo, de uma situação de trabalho. A pessoa decidiu que não quer mais trabalhar aqui. Ela fala assim, chega, vou mudar minha vida. Ela vai, faz acordo, ou pede para ser mandada, sai do serviço e monta outra coisa. Tudo planejado, organizado, orado, com orientação, com direção. Não vai bater mesmo? Não vai bater isso aqui, ó? A quem tem? De quem me ensina? Porque a pessoa pensa assim, e se não der certo? E se der errado? Como que eu vou me manter? Por tantos meses. Eu vou trabalhar por conta, eu vou abrir meu negócio. Mas se é o Espírito Santo que está orientando a pessoa, que está dirigindo, ela tem uma certeza do que ela tem que fazer, ela vai passar o que tem que passar. Mas o Espírito Santo está. Então, o que eu estou pregando para você é para você não ter medo, para você não recear, é só você ter o Espírito de Deus na sua vida, que aí você não vai ter medo. Tem coisa que você já está protelando faz tempo, e vai protelando, e você está desgostoso, por dentro você está desgostoso, você está desgostosa, mas não é isso que eu estou fazendo o que eu quero, não está dando certo.